Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Prefeito Rodrigo Lopes é inocentado em processo movido pelo Ministério Público. Na tarde da última quinta-feira, a Justiça de Minas Gerais julgou inocente o prefeito Rodrigo Lopes em um processo movido pelo Ministério Público de Andradas. Há mais de 3 anos, uma denúncia criminal foi feita alegando que Rodrigo havia cometido um crime contra a administração pública ao contratar um escritório de consultoria jurídica por meio de um processo de inexabilidade de licitação. Também foram denunciados o procurador-geral do município, Juliano Rocha, e o supervisor de contratos da prefeitura, que na época era o senhor Vladimir Rocha, além dos 2 proprietários do escritório em Belo Horizonte. Em sua página no Facebook, Rodrigo comemorou a absolvição, realçando que quando a denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça, algumas pessoas da cidade comemoraram o fato e que este foi um dos piores momentos de sua vida. Em entrevista ao Jornal da Cidade, Rodrigo realçou que além dele, todos os acusados pelo Ministério Público também foram absolvidos. Vamos ouvi-lo. Então, para que a população entenda, esta foi uma ação movida pelo promotor de justiça de Andradas, o Wagner Iemini de Carvalho. Ele moveu essa ação questionando a contratação de um escritório de consultoria jurídica em Belo Horizonte, com o qual nós fizemos a contratação no ano de 2013. Então ele colocou nessa denúncia, acusando eu, enquanto prefeito, o procurador-geral do município, o advogado Juliano Rocha, e o Vladimir Rocha, que é o nosso, hoje é o nosso gerente de licitações, na época era o supervisor de contratos da prefeitura. Então, dentre as coisas que ele questionou que o processo havia sido publicado num sábado, o extrato do contrato, esse seria o crime que o Vladimir teria cometido, E na época eu ainda relatei, deixei muito claro que nós começamos a administração em 1º de janeiro de 2013 e desde o dia 2 nós trabalhávamos à noite, nós trabalhávamos sábado, nós trabalhávamos domingo porque tinha muita coisa para ser colocada, Foi um erro material. Quantas vezes a gente recebe documento que vem da via judicial sem assinatura, vem no papel impresso de ponta cabeça. Então isso é uma questão, erro material que acontece. Isso jamais pode ser interpretado como crime. E a modalidade de contratação, o promotor na época até chegou a dizer que eu fiz sem licitação, A contratação foi feita dentro do que preceitua a lei de licitações, que é a lei 8666, que é uma modalidade que se chama inexigibilidade, ou seja, foi inexigida a licitação considerando o grau de confiança e a experiência que o escritório de advocacia tinha, e por isso nós efetuamos dentro de um preço de mercado, que era em torno de R$6.000 ao mês, que é um preço de mercado. Se eu tivesse que deslocar, como temos processos em segunda instância em Belo Horizonte, até em Brasília, toda semana teria que vir 1 ou 2 vezes por semana um advogado de Andradas a Belo Horizonte. Com certeza isso custaria mais do que o valor que nós pagamos ao escritório que trabalhou e que prestou serviço. Então, assim, de uma forma muito pessoal, e muito direcionada, o promotor, a partir dos seus valores e dos seus créditos políticos, ele iniciou esse processo de perseguição com a nossa administração. Nós nos defendemos dentro do momento de instrução do processo. Na época, eu até quero deixar aqui claro, a Rádio Vinícola na época não estava sob a gestão séria e comprometida do seu Domingos. Seu Domingos é um homem extremamente correto e ele faz a gestão dessa rádio com um pulso firme, prezando pelas coisas sérias. A direção do jornalismo estava na sua mão, Sandro, que também é uma pessoa honesta, ética e que preza pela verdade, procura sempre ouvir os 2 lados. E na época foi sim direcionado como uma maneira de já incriminar a pessoa do prefeito e dos assessores, mesmo antes de se ter qualquer trânsito julgado. A notícia foi feita no Rotativa no Ar, que não existe mais, que hoje é o Jornal da Cidade. Infelizmente foi colocado como se a gente fosse para a cadeia, e está aí hoje a resposta da justiça. Nós somos julgados por
desembargadores do Tribunal de Justiça, pessoas que não conhecem a nossa administração, não conhecem o nosso dia a dia, mas que souberam ter a devida ponderação para avaliar e para estar fazendo o julgamento desse processo, né? Nós tivemos aí um êxito de 4 dos 5 desembargadores nos considerarem inocentes, né, e nos absolveram desse processo e dessa ação criminal. Então essa é uma prova, né, de que a gente está fazendo o que é correto. Vamos continuar fazendo, vamos continuar enfrentando a perseguição, porque eu não vou ceder à pressão e nem a posicionamento político do Ministério Público, que por sinal deveria fazer justiça e não fazer política, né? Tem uma máxima que diz que quando a política entra na sala da justiça, a justiça sai pela janela, porque quem está na justiça está para fazer justiça e não para ter posicionamento político e não para direcionar as suas atuações para perseguir determinada figura política com a qual não comunga da sua ideologia. Mas então é isso, eu acho que temos que tocar adiante. Quero deixar aqui um agradecimento a todas as pessoas que tinham conhecimento, que rezaram, né, que pediram a Deus pela absolvição nossa, porque conhece o nosso caráter, né? E estamos aí, vencemos mais essa, temos outros processos que são movidos na mesma linha, teremos outras batalhas pela frente, mas eu tenho fé em Deus que quem está na verdade, permanece na verdade, é libertado por essa verdade. E a minha vida é construída na verdade, a minha vida pública é pautada pela verdade, e eu não tenho que ter medo do Ministério Público ou, né, de qualquer pessoa que seja. É importante que a gente continue convicto. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, né? Porque às vezes a mídia faz a denúncia e não dá a oportunidade de apresentar o resultado, e vocês hoje me deram a oportunidade de trazer a público o resultado dessa ação. Parabéns, Rádio Vinícola, pela seriedade, parabéns, seu Domingos, parabéns, Sandro. A Rádio Vinícola está em boas mãos e eu espero que fique sempre nas mãos de vocês. Até aqui então o prefeito Rodrigo Lopes. E a equipe de reportagem do Jornal da Cidade, na minha pessoa, procurou a assessoria do promotor, Dr. Wagner Iemini de Carvalho. Foi citado aí durante a entrevista concedida pelo prefeito Rodrigo Lopes. Nós procuramos a assessoria, então, do promotor aqui de Andradas, Dr. Wagner, colocamos para esta assessoria que a entrevista do prefeito Rodrigo Lopes entraria na edição desta segunda-feira, e colocamos também o espaço do Jornal da Cidade para que ele se manifestasse como entendesse que deveria se manifestar, seja gravando uma entrevista, seja comparecendo pessoalmente aqui hoje para conversar com o ouvinte da Rádio Vinícola, mas até o momento nós não recebemos ainda nenhum retorno. Jornal da Cidade. Destaques dessa edição.